Nesse vídeo eu vou mostrar para você como montar uma consulta no SIOP BI. Estamos aqui na página inicial do SIOP, já logado. Vocês estão vendo que há um destaque chamando esse ambiente de ambiente do SIOP diário. Esse é um ambiente de testes, tem esse nome porque diariamente a base de dados é atualizada, normalmente com a imagem do dia anterior, ok? Mas fora isso, é idêntico ao ambiente de produção. E vocês vão ver aqui uma barra de ferramentas, né, superior, com várias opções. Provavelmente, por causa do seu perfil, você vai enxergar menos opções do que eu enxergo. Normal, né, varia bastante de perfil para perfil. Mas certamente vai encontrar aqui do lado esquerdo a opção do BI. Né? Tem aqui esse símbolo da casinha, né, o Home, para você poder voltar para a página inicial do SIOP a hora que você quiser. E a primeira opção que vai aparecer aqui do lado esquerdo já é a opção BI. Clicando na setinha aqui do lado, o menu se expande, aparecem algumas opções, né, o grupo de extração de dados, aqui no caso, e nos interessa essa primeira opção aqui, que é o extrator. É nele que a gente vai criar as consultas. Vamos explicar nele. Ok. A página inicial do extrator, ela me mostra essa lista de consultas. São consultas que já foram gravadas, algumas fui eu que criei, né, outras foram criadas por outros usuários do SIOP e eles compartilharam comigo, né, de alguma maneira. Por enquanto, a gente não vai focar muito nessa lista, vamos ver isso depois. Nesse momento, a gente vai criar simplesmente uma nova consulta. Para isso, devemos clicar nesse botãozinho aqui, adicionar, aqui do lado esquerdo. Clicando no botão, chegamos na página onde é montada a consulta do BI. Uma coisa fundamental que vocês têm que fazer logo que inicia a montagem é definir qual cubo multidimensional vocês querem utilizar. Normalmente o padrão é vir o execução orçamentária, que é o cubo mais utilizado, mas se vocês clicarem aqui nesse menu, né, vocês vão ver, né, a Combo traz várias outras opções, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre elas mais para frente. Mas no momento a gente vai deixar só a execução orçamentária mesmo, né? Vamos trabalhar em cima desse e vamos começar a ver como selecionar os campos e as métricas para a nossa primeira consulta. Montar uma consulta é basicamente definir os campos e filtros que a gente deseja no resultado. É bom lembrar que o que a gente vai ter como resultado da criação dessa consulta é uma planilha com colunas, né? Os campos que a gente seleciona são basicamente as colunas que vão aparecer nesse resultado e, obviamente, várias linhas com os registros, né, do resultado. Os filtros, depois que a gente vai selecionar, vão definir quais registros devem aparecer. Basicamente é essa a ideia. Descendo aqui um pouquinho a página de criação da consulta, vocês vão enxergar esses três campos aqui, essas três áreas de informação. Né? Do lado esquerdo, você tem os campos disponíveis. No meio, os campos selecionados. E do lado direito, os filtros selecionados. A lista de campos disponíveis, ela varia de acordo com o cubo que a gente escolhe. Né? Aqui, no caso, a gente escolheu o cubo de execução orçamentária. Esses são os campos disponíveis de acordo com esse cubo. São vários campos aqui, como vocês estão vendo. Tá? Na área central, a gente vai definir os campos que a gente quer enxergar no resultado. Enquanto a gente não seleciona campo nenhum, obviamente não existe uma consulta ainda, né? O sistema já me mostra aqui um alerta, falando, olha, a lista de campos, né, até o momento não tem nenhum campo selecionado, então não temos consulta ainda. Vamos resolver esse problema. Para resolver isso, a gente seleciona aqui nesse, né, quadrinho à esquerda de cada campo, né, a gente seleciona os campos que a gente quer. Eu estou selecionando aqui, para começar, o ano exercício, vou selecionar o órgão e a unidade orçamentária. Vocês vão ver que nessa área central tem aqui dois botõezinhos, um de mais ou de menos. Né? O sinalzinho de mais serve justamente para incluir os campos, né, os itens que eu marquei lá nos campos disponíveis para vir para esse quadro. Vamos lá. Automaticamente vieram aqui os três campos que eu selecionei. Ok? Uma coisa que vocês vão perceber é que alguns campos aparecem duplicados. Vem o nome do campo sozinho e vem o nome do campo com esse desk na sequência,
O DES que significa descrição, né? A abreviação de descrição. Quando você seleciona, isso vai aparecer para vários campos que são campos alfanuméricos, né? Quando você seleciona apenas o campo sozinho, né, com o nome sozinho, vai aparecer apenas o código no resultado. Quando você seleciona com a descrição, vai aparecer o código e a descrição. Para a gente ter aqui um exemplo, eu vou pegar o órgão com descrição e vou incluir na minha consulta também. Vai vir para cá. Depois a gente vai ver como é que fica no resultado. Bom, uma coisa importante entender é que a ordem com que esses campos vão aparecer lá no resultado está diretamente relacionada à ordem com que eu monto a consulta nessa área de campos selecionados. Inclusive, em termos de agrupamento dos dados, como os registros, a ordem que os registros vão aparecer, isso vai ser fortemente influenciado por isso aqui. Então, aqui eu posso também mudar a ordem, de acordo com a minha preferência. Para mudar essa ordem, vocês vão ver que tem essas 3 barrinhas aqui do lado esquerdo de cada campo. Eu clico nela, seguro, né? E posso levar para cima ou para baixo esse item até recolocar na posição que me interessa mais. No caso, né, coloquei aqui o órgão com descrição acima da unidade orçamentária. Joia. Como eu falei agora há pouco, né, a lista de campos disponíveis é muito grande. E pode ser um pouco complicado procurar um campo específico, etc. Né? Tem uma opção aqui muito louca, que é você clicar nesse botão para marcar todos os itens da lista. Com isso, você poderia adicionar todos esses campos de uma vez só. Isso é fortemente desaconselhável, porque vai ficar uma consulta muito grande, um resultado muito complexo, e dificilmente vai ter um motivo que faça sentido para fazer isso. Tá? Então, já vamos desmarcar tudo aqui. Isso aqui pode ser útil em um ou outro cubo que tem menos campos disponíveis. Tá? Nesse aqui, certamente, não será uma boa ideia. Agora, para facilitar um pouquinho, encontrar um determinado campo, existe aqui essa opção de pesquisa. Tá? Se você for digitando, né, algumas letras aqui, ele vai filtrar para a gente as opções e vai mostrar uma lista menor. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui G e depois N. Olha só, ele deu uma reduzida considerável na minha lista e apareceu aqui o GND, né, que é o Grupo de Natureza de Despesa, né, uma informação que normalmente é bastante útil para a gente colocar em uma consulta. Eu vou selecionar aqui o GND, vou clicar no sinal de mais e pronto. O GND agora faz parte da nossa consulta também. Limpando as letrinhas, eu volto a enxergar todos os campos como eu estava enxergando antes. Nosso próximo passo vai ser selecionar as métricas que a gente quer enxergar no resultado da consulta. A métrica é um tipo especial de campo e, na verdade, é um campo fundamental para as análises, uma vez que é nas métricas que a gente vai enxergar os valores, né, os dados numéricos referentes à nossa análise, né, o que a gente quer interpretar em relação aos processos orçamentários. Bom, a métrica, como eu falei, é mais um tipo de campo. Tá? Também vai estar aqui na nossa lista de campos disponíveis, lá no finalzinho. Tá? A gente desce aqui a lista toda, vocês vão ver lá no final começam a aparecer as métricas, normalmente aqui em itálico, né? É usada aqui a fonte em itálico para diferenciar, né? E a gente vai ter que selecionar algumas, então, para conseguir enxergar um resultado mais interessante. Né? Uma coisa que vocês já devem ter percebido durante o vídeo é que aparecem uns quadrinhos de vez em quando, né? Quando a gente coloca o mouse em cima de uma métrica, um campo, aparece um quadrinho que explica esse campo. Isso aqui é para ajudar o usuário a entender melhor o que cada campo vai trazer no resultado. Né? Há aqui uma breve descrição, mostra qual que é a fonte dessa descrição, né, de onde foi tirada essa descrição, e qual a origem dos dados. Né? Nesse caso aqui, eu coloquei em cima aqui da métrica de Pelot, né? Ele vai me trazer o valor do projeto de lei orçamentária, né, como foi encaminhado ao Congresso Nacional. Okay? A fonte dessa descrição é o MTO, que é o Manual Técnico de Orçamento. Né? Também no manual do CIOP vai encontrar essa mesma descrição. A origem dos dados, o próprio CIOP, no caso, trazendo o momento PL, né, o momento 5.000, que é o momento projeto de lei. Vocês vão ver isso não só, como eu falei, né, não só para as métricas, mas também
para os campos comuns, né? Se eu coloco, por exemplo, aqui em cima do tipo de autor da emenda, né? A classificação do autor de uma emenda, de um deputado, senador, bancada estadual, comissão, e assim vai, né? Da onde que vem isso? Né? Essa descrição vem do site do Orçamento Brasil. E a origem dos dados é a base de dados do Congresso Nacional, que foi encaminhada à SOF pela CMO. Okay? Algumas métricas, principalmente as que vêm do CIAF, elas podem ter uma descrição mais complexa. Né? Vamos, por exemplo, colocar aqui o empenhado liquidado. Okay? Veja agora, ele traz aqui uma descrição, né, mais completa, né? Fala que, inclusive, ele descreve todas as contas que são utilizadas para trazer esse valor, ok? Essa descrição ela tem como fonte o manual do CIAF, que a gente pega lá do Tesouro Nacional, ok? E a origem dos dados, está aqui, ó, o CIAF e as contas que são utilizadas. Nota que nesse caso, inclusive, há uma diferença de como essas contas eram feitas até 2014 e como é que ela é feita a partir de 2015. Né? Então, esse tipo de detalhe pode ser bastante interessante para entender melhor o que cada campo desse, cada métrica dessa pode trazer. Ok? Bom, vamos lá. Né? Para a gente continuar montando a consulta, né? Como é que eu faço para adicionar as métricas dentro aqui da minha consulta? É o mesmo esquema dos campos. Eu seleciono as métricas que eu quero, né? Vamos usar aqui o LOCIAF, o empenhado liquidado e o pago. Tá? São métricas que são bastante comuns, né? São bem utilizadas. Mesmo esquema, selecionei ali, clico no sinalzinho de mais aqui dos campos selecionados, essas métricas passam a compor a minha consulta também. Joia. Da mesma maneira que eu posso adicionar campos para a minha consulta, né? Eu posso também tirar campos aqui. Se eu me arrepender, né? É só usar o sinalzinho de menos, né? O botãozinho de menos ao invés do botãozinho de mais. Eu venho aqui, por exemplo, vou imaginar que eu estou aqui com o empenhado liquidado, eu não quero mais que ele apareça na minha consulta. Eu seleciono ele, clico no sinal de menos e ele vai sair da minha lista. Ok? Notem que tem um campinho aqui, né, que vai mostrando para mim quantos campos eu selecionei, quantos campos e métricas, né, obviamente, eu selecionei na minha consulta. Até o momento estou com 8. Né? Se vocês forem adicionando, retirando, vocês vão ver que esse valor automaticamente vai sendo atualizado também.